Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. É uma censura prévia, e a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano, quem gosta de censura é ditador. É um governo que não respeita pensamentos diferentes daquele que eles têm. Nós temos que resistir contra isso. A liberdade de expressão é fundamental no direito das pessoas. A liberdade de expressão é o que garante a democracia. Sem liberdade de expressão, o Brasil não vai a lugar nenhum. Nós precisamos garantir essa liberdade de expressão nas escolas, precisamos garantir nas universidades, porque é aí que se forma a diversidade de pensamento, as diferentes formas de entendimento da realidade, para que a gente possa fazer o país se desenvolver. Essa luta é uma luta de todos, é a luta pela democracia. E nós aqui no Congresso Nacional não paramos de lutar por isso um único minuto. Acusavam Lula e Dilma de quererem controlar a mídia. Mas olha só quem está querendo controlar e está controlando de fato. É Bolsonaro. Esse é o Supremo Tribunal Federal que acredito, defensor das liberdades. Esse é o Poder Judiciário que acredito. Esse é o meu compromisso, senhoras e senhores senadores. Obrigado. E não há Poder Judiciário independente sem juízes altivos e seguros. Coagir, atacar, constranger, ameaçar, atentar contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, contra seus magistrados, contra os familiares dos magistrados, é atentar contra a Constituição Federal, é atentar contra a democracia, é atentar contra o Estado de Direito, é atentar contra a defesa intransigente dos direitos humanos fundamentais. Foi a primeira vez que Dias Toffoli se manifestou publicamente desde a proibição de veiculação de reportagens sobre ele na revista Cruzoé e no site O Antagonista. À Rádio Bandeirantes, o presidente do STF disse que o Supremo se defendeu de ataques e notícias que ele classifica como inverídicas. Não se trata de censura. Censura que é proibido pela Constituição e corretamente proibido é a censura prévia. É tirar do ar aquilo que ainda não foi. É tirar do escrito aquilo que ainda não foi publicado. O abuso na liberdade de expressão pode gerar danos e também pode gerar o direito de retirar do ar aquele conteúdo que é algo que vilipendia alguma pessoa. A publicação diz que se baseou em documento que consta dos autos da Lava Jato. Nele, Marcelo Odebrecht diz que o codinome amigo do meu pai, citado em troca de e-mails da construtora, se referia a Toffoli, que na época era advogado-geral da União. Na entrevista de hoje, o ministro negou qualquer envolvimento com a empreiteira e disse que na ocasião em que chefiou a AGU no governo Lula, as demandas da Odebrecht foram negadas. A ordem de retirar do ar a reportagem foi do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito aberto em março por Toffoli para investigar notícias falsas e ataques a membros do Supremo. Essa semana, além da censura, ele autorizou busca e apreensão em endereços de pessoas que fizeram postagens negativas contra a corte nas redes sociais. Para Marco Aurélio, não cabia a instauração de um inquérito pelo Supremo, que é um órgão julgador e não investigador. Chamou de mordaça a proibição à revista Cruzoé, em que o ministro Alexandre de Moraes determinou à Polícia Federal o cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão na casa de suspeitos de ofender a honra do Supremo Tribunal Federal. O ministro também ordenou o bloqueio de contas nas redes sociais de alvos indicados por ele em Brasília, São Paulo e Goiás. Ninguém é mais do que a Constituição. Ninguém. O que está acontecendo é um excesso descabido. Pior caminho é
para qualquer Estado democrático de direito quando o judiciário, que tem que preservar a ordem democrática, começa a atacá-la. Por causa do feriado da Páscoa, o Supremo está de recesso, mas a decisão de mandar tirar do ar conteúdos jornalísticos... Existem caminhos para tentar se reparar aquilo que se julga um erro, aquilo que se julga uma injustiça, mas nunca impedir a divulgação de um conteúdo. Então, a gente considera que foi uma decisão inconstitucional e que fere a liberdade de imprensa e que, portanto, fere a própria democracia. Por quê? Porque muita gente deu a sua fake opinion sobre a doença. Falou besteira sobre a doença, falou besteira sobre infectologia, opinou errado, né? Isso fez com que as pessoas não se mobilizassem adequadamente. A seu tempo, né, creio que essas pessoas haverão de pagar. No tribunal da história, com absoluta certeza, pagarão. Mas eu estou entre aqueles que acham que outros crimes foram cometidos aí, inclusive crimes contra a humanidade, dos quais deve se ocupar o Tribunal Penal Internacional. Porque muita gente deu a sua fake opinion, né? Creio que essas pessoas haverão de pagar. No tribunal da história, com absoluta certeza, pagarão. Mas eu estou entre aqueles que acham que outros crimes foram cometidos aí, inclusive crimes contra a humanidade, dos quais deve se ocupar o Tribunal Penal Internacional. Porque muita gente deu a sua fake opinion. O Supremo Tribunal Federal, ele é composto por 11 ministros que são indicados pelo presidente da República e sabatinados pelo Senado. Podem ou não ser magistrados de carreira, e hoje a maioria não é magistrado de carreira. E alguns que foram de carreira, entraram na carreira, na verdade, pelo Quinto Constitucional, e não são magistrados que prestaram concurso, né? O ministro Dias Toffoli, por exemplo, tentou ser magistrado. Ele tentou bravamente 2 vezes, prestou concurso, mas não passou, né? E depois foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas como um tribunal político, ele tem se comportado como os políticos. Ou seja, ao sabor daquilo que é convenientemente para os integrantes do STF na sua visão política e ideológica. Vossa Excelência não tem condição de dar lição a ninguém. E nem Vossa Excelência. Vossa Excelência me respeite. Vossa Excelência não tem condição alguma. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vista. Não vê, Vossa Excelência não tem condições alguma. Não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro Joaquim. Vossa Excelência não está não. Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia, nenhuma. Só ofende as pessoas, ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso.
Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim, é muito penoso para todos nós termos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Absolutamente é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. E está ocupando o tempo do plenário com um assunto que não é pertinente para destilar esse ódio constante que Vossa Excelência tem e agora o dirige contra o Rio. Vossa Excelência devia ouvir a última música do Chico Buarque. A raiva é filha do medo e mãe da covardia. Vossa Excelência fica destilando ódio o tempo inteiro. Não julga, não fala coisas racionais, articuladas. Sempre fala coisa contra alguém, está sempre com ódio de alguém, está sempre com raiva de alguém. Use um argumento, o mérito do argumento. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Basta ver o que Vossa Excelência fez no Senado. Do Senado, basta ver o que Vossa Excelência faz diariamente nos jornais. É uma atitude absolutamente, a meu ver, incompatível. Incompatível com os absurdos que Vossa Excelência faz. Não, absurdos não. Vossa Excelência retire o que disse, porque isso não existe. Vossa Excelência está faltando com decoro, não é de hoje. E eu repilo qualquer... Vossa Excelência, por favor, me esqueça. Não retiro. Porque não, as penas se somam... que advoga para ele? Não, Vossa Excelência advoga o quê? Vossa Excelência faz parte da promotoria do Ministério Público? Um comentário jocoso. Só isso. Joaquim Barbosa, ninguém advoga para ninguém aqui. Todo mundo é juiz. Nós estamos com pressa do quê? Nós queremos fazer justiça. Para fazer nosso trabalho. Como? Nós fazer nosso trabalho e não chicana, ministro. Vossa Excelência está dizendo que eu estou fazendo chicana? Eu peço que Vossa Excelência se retrate imediatamente. Não vou me retratar, ministro, ora. Como Vossa Excelência tem obrigação, como presidente da Casa, está acusando um ministro, um par de Vossa Excelência de fazer chicana? Ministro, E não há poder judiciário independente sem juízes altivos e seguros. Coagir, atacar, constranger, ameaçar, atentar contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, contra seus magistrados, contra os familiares dos magistrados, é atentar contra a Constituição Federal, é atentar contra a democracia, é atentar contra o Estado de Direito, é atentar contra a defesa intransigente dos direitos humanos fundamentais. Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Guerra civil no Brasil. De um lado, o gado acrítico protofascista do Bozo, e do outro lado, os movimentos antifascismo. Esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Então, a morte de George Floyd gerou uma série de protestos nos Estados Unidos, não só pelos movimentos negros, mas por movimentos contrários ao presidente Trump. E aí, esses movimentos nos Estados Unidos também respingaram, por consequência, em outros países, e também no Brasil. E claro, mais uma vez a dicotomia reacionários e progressistas ficou em evidência. Por quê? Porque, claro, nós progressistas reclamamos o que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos e fizemos um liame, ou seja, um vínculo com o que acontece no Brasil. E aí, se os progressistas pegam a narrativa contrária ao racismo de um lado, obviamente que os representantes protofascistas do gado acrítico do Bozo pegam a narrativa para o outro lado, a narrativa de defesa dos ideais fascistas. Não vamos ficar passando pano nem para um lado nem para o outro. Porque é uma guerra de narrativas. E existe uma inspiração política por trás disso. Esse vídeo aqui, ele precisa ser compartilhado. Ele merece ser compartilhado.